Continua, Senhor. Continua, Senhor, a nos levar ao Teu conhecimento. Continua, Senhor, a nos atrair, a nos unir. Continua a nos convencer, Senhor. E glorifica-te, Senhor, fazendo com que não sejamos mais os mesmos. Isso oramos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Ontem nós falamos um pouco da necessidade que nós temos da necessidade de sermos um. Nós falamos da necessidade de sermos um em amor. Falamos um pouco daquilo que nos une. Proclamamos que aquilo que nos une é infinitamente maior do que aquilo que busca nos separar, porque aquele que nos une é eternamente, infinitamente mais glorioso. E hoje nós passamos um tempo desde cedo, passamos um tempo alinhando os nossos corações, os nossos pensamentos, permitindo que o Senhor, através da sua palavra, alinhasse-nos nele. Alinhamos também um pouco a nossa comunhão. Nós vamos fechar hoje à noite, fechando com algo que eu creio ser fundamental, algo básico, algo comum para todo aquele que é cristão. Nós vamos continuar falando um pouquinho da verdade que nos une, falar um pouquinho do Evangelho. Eu vou abrir lendo o texto que está no capítulo 1 de Romanos. No versículo 16, que vai dizer assim: pois não me envergonho do Evangelho, não me envergonho da boa notícia, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Eu sinto que eu vou ofender algumas pessoas nesta noite, neste lugar. Sinto que vou ofender alguns aqui. Na verdade, se eu não fizer isso, se o que eu disser nessa noite não ofender alguns aqui, é porque provavelmente eu devo ter falhado na proclamação desse Evangelho. Porque até onde eu sei, existe algo que faz qualquer um que conheça o conteúdo do Evangelho, existe algo que faz o indivíduo se sentir tentado a se envergonhar diante dos outros. Existe algo na natureza do Evangelho que gera vergonha, gera medo, gera intimidação. E por que isso? Isso é porque o Evangelho é ofensivo. Isso é porque o Evangelho não negocia. O Evangelho não permite outras posições, não aceita outras versões. O Evangelho intimida o pregador, porque o Evangelho ele deve ser pregado em lugares onde as pessoas não vivem e nem querem viver o Evangelho. E que Evangelho é esse? Que boa notícia é essa, da qual todo aquele que foi salvo não deve se envergonhar? E é claro que a Bíblia, obviamente, ela tem algo a nos dizer sobre isso. Esse Evangelho em Mateus é o Evangelho ou a boa notícia do reino de Deus.
Em Mateus, a ênfase do Evangelho está no fato de que o reino de Deus chegou, é que o reino de Deus está próximo, acessível. Em Marcos, o Evangelho é o Evangelho de Cristo Jesus, é a boa notícia de Cristo Jesus, ou a boa notícia de Deus, o Evangelho de Deus. Nos escritos de Lucas, o Evangelho, além de ser o Evangelho do reino de Cristo e de Deus, nos escritos de Lucas, o Evangelho é também o Evangelho da paz. Nos escritos de Lucas, o Evangelho é também o Evangelho da promessa. E nos escritos de Lucas, o Evangelho é também o Evangelho da graça de Deus. Em João não usa o termo Evangelho, porque ele não vai nos dizer que o Evangelho é sobre algo ou sobre alguém. Mas João, ele vai nos dizer que Jesus é o próprio Evangelho, que Jesus é a própria boa notícia encarnada, que Jesus é a palavra, a mensagem, que Jesus é o Evangelho que se fez carne. E é claro que toda a Bíblia fala da boa notícia do reino, fala da boa notícia de Cristo, toda a Bíblia fala do Evangelho da paz, do Evangelho da graça de Deus. Mas qual é o teor desse Evangelho? Qual é o conteúdo do Evangelho? Qual é a mensagem do Evangelho? Que apesar de ser vergonhosa para alguns, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que conteúdo é esse? A boa notícia é a seguinte: nós estávamos mortos, nós éramos rebeldes, nós éramos inimigos de Deus, nós andávamos em densas trevas, nós éramos um grande vazio, nós éramos um poço de mentira, éramos um poço de maldade, um poço de ódio, rancor, inveja, egoísmo, egocentrismo. Nós, apesar de acharmos que éramos pessoas justas, nós não tínhamos ideia do que era justiça. Nós, apesar de nos acharmos pessoas tão boas, nós éramos desprezíveis, éramos seres completamente desprezíveis. Nós éramos tão desprezíveis que nós tínhamos tudo. Nós tínhamos tudo para merecer o juízo eterno. Eu e você tínhamos tudo para merecer o castigo eterno. Mas algo aconteceu. Algo aconteceu, algo terrivelmente miraculoso aconteceu. Algo que palavras não são capazes de descrever, algo que a mente humana não consegue compreender. Algo aconteceu. Apesar de tudo que eu e você éramos, apesar de toda a nossa imundícia, apesar de todo o nosso pecado, Deus interferiu na nossa história. Deus fez aquilo que você e eu não poderíamos ter feito por nós mesmos. Deus fez um caminho, Deus nos deu esperança, Ele nos deu um caminho, e Ele não precisava ter feito isso. Ele não precisava ter feito nada. Deus não precisava ter interferido, não tinha que fazer nada, porque todos nós já estávamos julgados em nossos pecados. A sentença já tinha sido dada. Jesus disse que tinha vindo ao mundo não para julgar o mundo, disse que não havia vindo para julgar, mas havia vindo para salvar o mundo.
Por quê? Por quê? Porque o mundo já estava julgado, o mundo já estava condenado, nós já estávamos condenados, já éramos julgados. Todos estávamos desgarrados, desviados, todos havíamos feito por merecer o juízo eterno. Não havia um justo, nenhum sequer. Todos havíamos pecado e destituídos da glória de Deus estávamos. Todos justamente condenados. Ele não precisava ter feito o que ele fez, ele não precisava ter feito nada. Deus não teria sido injusto se ele tivesse permitido a nossa condenação eterna. Na verdade, ele continuaria sendo justo. Deus não mudaria, ele não deixaria de ser o que ele é, mesmo se todos nós morrêssemos em nossos pecados. E é a partir daqui a gente passa a entender o porquê que a notícia é boa. A partir da nossa perdição, a gente começa a entender por que o Evangelho é uma boa notícia. E a boa notícia é que Deus não optou por justiça. A boa notícia é que Deus não escolheu juízo. A boa notícia é que Deus escolheu misericórdia, Deus escolheu graça, Deus escolheu amor. Deus não escolheu ser juiz, mas Ele escolheu ser pai. Deus não escolheu condenação, mas Ele escolheu uma chance ao perdão. E então Deus se fez homem. Ele se fez homem. Deus se fez homem. E viveu no meio dos homens, cheirou o cheiro dos homens, comeu a comida dos homens, se submeteu a todas as limitações e necessidades dos homens. E esse homem passou a dizer que era Deus. Esse homem passou a pregar que era o caminho, a verdade e a vida. Esse homem passou a pregar que somente nele havia a resposta para toda escuridão e morte do homem. E esse homem foi morto. Esse homem foi morto. E foi morto porque era Deus. Foi morto porque era Deus. Foi morto para que pudéssemos receber uma justiça que não tínhamos. Foi morto para que ninguém pudesse acusar a Deus de ser injusto por não punir a injustiça. Foi morto para que a gente pudesse amá-lo, ao perceber que Ele nos amava. Mas esse homem Deus ressuscitou. Esse homem Deus subiu para reinar em glória e em justiça. E esse homem Deus nos chamou para o arrependimento e para a fé. Nos chamou para uma nova vida, nos chamou para sermos novas criaturas. Esse homem Deus nos chamou para vivermos crendo e confiando na sua pessoa. E foi exatamente isso que nós fizemos. Foi isso que nós fizemos, é isso que nós temos feito. Nós éramos inimigos de Deus. Nós
não queríamos saber de Deus, mas ao ficarmos sabendo que Deus nos queria, algo aconteceu em nós, algo aconteceu nos nossos corações. Um amor que não existia por Ele antes passou a existir. Um desejo que não existia por Ele antes passou a existir, passou a nos consumir. Quando ficamos sabendo de que estávamos separados de Deus e de que éramos seus inimigos, nossos corações, eles se encheram, foram convencidos do nosso pecado, da nossa maldade. E então cada um começou a perguntar: e agora? E agora? Eu sou pecador, e agora eu sou o pior de todos os pecadores, e agora? O que eu faço? E foi aí então que ouvimos um grito. Um grito que bradou da cruz do Calvário, dizendo: sim! Sim, há esperança para você. Sim, há esperança para todo aquele que crê. Sim, há esperança para todo aquele que ouve as minhas palavras. Porque não existe distância que eu não possa alcançar, não existe pecado sujo demais que eu não possa lavar, não existe escuridão densa demais que eu não possa desfazer, não existe alguém pecador demais que eu não possa amar. E ao ouvirmos isso, ao ouvirmos esse grito que veio da cruz, algo passou a tomar conta de nós, uma felicidade, uma paz, uma alegria. Ao ouvirmos esse grito, nos arrependemos. Ao ouvirmos esse grito, nos voltamos para Deus e passamos a confiar no homem Deus, passamos a confiar em Cristo Jesus. Foi isso que aconteceu conosco. Esse é o poder do Evangelho, esse é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus. E se o Evangelho é o poder de Deus, eu preciso fazer uma pergunta. E talvez você se ofenda com essa pergunta, mas eu tenho de fazer mesmo assim. Em amor eu preciso fazê-lo. Você que há muito tempo ou há pouco tempo tem ido à igreja, você percebe esse poder agindo na sua vida? Você que domingo após domingo, sábado após sábado, culto após culto, você que tem se reunido com cristãos, você se percebe como alguém que é uma nova criatura. Você percebe que algo aconteceu na sua vida a ponto de fazer você perceber que é uma outra pessoa. Depois de ouvir o Evangelho, você se apaixonou por Deus. Depois de ouvir o Evangelho, você passou a amar o que Deus ama e a odiar o que Deus odeia. Depois de ouvir o Evangelho, o que antes te atraía, agora não te atrai mais. O que antes era bom para você, hoje não é mais. Aquilo que te aprisionava, agora não te aprisiona mais. Você sinceramente consegue perceber em você alguma evidência de que você é uma nova criatura?
Porque se a sua resposta a essas perguntas é não, se ela é não, por favor, preste bastante atenção. Se a sua resposta a essas perguntas é não, então ou você ainda não foi alcançado pelo Evangelho, ou você ainda não ouviu o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é o dunamis de Deus, o Evangelho é o poder estrondoso de Deus. E quando esse poder estrondoso alcança a vida de alguém, esse alguém não é mais o mesmo. Ele não é mais o mesmo. Alguém que tem um encontro com o poder de Deus não permanece mais o mesmo. É impossível ter um encontro com o poder de Deus e permanecer o mesmo. Quando o poder de Deus alcança alguém, esse alguém é poderosamente transformado em nova criatura, completamente transformado, é transformado. Quando alguém se diz nova criatura, esse alguém, ele não deve dizer isso como se fosse uma declaração de fé. Porque tem gente que se diz nova criatura como se isso fosse uma declaração de fé. Ou seja, declaram algo que ainda não experimentaram, mas pela fé declaram que vão experimentar. Não. Dizer que eu sou nova criatura não é uma declaração de fé, mas é para ser uma declaração de algo que eu percebo na minha vida hoje, agora. Dizer que eu sou nova criatura é uma declaração de algo notável. Ser nova criatura não é uma declaração de algo que eu ainda não vejo, mas é uma declaração de algo visível, de algo que pode ser percebido em mim e por outros. O camarada traía e agora não trai mais, roubava e não rouba mais, era um mentiroso, vivia na mentira, não tinha paixão pela palavra e agora tem. Era orgulhoso e prepotente e agora não é mais. Não amava a Deus e a igreja e agora serve a Deus servindo a igreja. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E o poder de Deus não é um poderzinho. Não confunda Deus com outros deuses. O poder de Deus é estrondoso. O poder de Deus é abalador, é transformador. Se você não percebe que você é uma nova criatura, ou você ainda não foi alcançado pelo poder do Evangelho, ou você ainda não ouviu o Evangelho, que é o poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus, porque é o Evangelho de Deus que é poderoso, porque é o Evangelho de Cristo Jesus que é poderoso. Outros evangelhos não têm poder, outros evangelhos não transformam homens depravados em santos.
Talvez você ainda não tenha ouvido o Evangelho de Deus. Talvez o que você ouviu não foi bem o Evangelho de Deus. Mas eu aceitei a Jesus. Eu aceitei Jesus como meu Senhor. Eu fui até a frente, eu recebi a oração do pastor. Tudo bem. Isso pode até fazer parte do processo. Mas escute bem. Primeira coisa, entenda bem. Ninguém aceita a Jesus. Ninguém aceita a Jesus. Não é você quem aceita a Jesus, mas é Jesus quem aceita você. Ninguém aceita Jesus. Não é você. Não é você quem decide se Deus vai ou não vai fazer parte da sua vida. É Deus quem decide se Ele vai ou não vai fazer parte da sua vida. Não caia no pensamento pagão. Não é o homem quem encontra Deus, é Deus quem encontra o homem. Não é você quem aceita Jesus, é Ele quem te aceita. E a evidência de que Jesus aceitou você é a transformação de Deus atuando na sua vida. Segunda coisa, ninguém aceita Jesus como Senhor. Ninguém. Onde é que está na Bíblia que devemos aceitar Jesus como Senhor? Ninguém aceita Jesus como Senhor, ninguém. Porque você aceitando ou não, Ele é Senhor da sua vida. O homem aceitando ou não, Jesus é Senhor de todo homem. O homem reconhecendo ou não, Jesus é Senhor. Ele é Senhor de toda a história. Jesus é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. É mais do que tempo de nos arrependermos de nossas percepções pequenas e mesquinhas sobre Deus. Ninguém aceita Deus como Senhor. Deus não precisa que ninguém o aceite como Senhor, porque Ele é Senhor de tudo e de todos. O homem perceba isso ou não. Esse evangelho não tem poder, porque nesse evangelho quem tem poder é o homem. Esse evangelho não tem poder, porque nesse evangelho quem detém o poder é o homem. Nesse evangelho o homem não é apresentado ao poder de Deus, mas é apresentado ao seu próprio poder. Aceita aí, vai. Poxa, aceita Deus aí. Deus não precisa que ninguém o aceite. Ele é Deus, Ele é Senhor. Você precisa perguntar a você mesmo, a você mesma: o evangelho que eu ouvi confrontou o meu pecado? O evangelho que você ouviu confrontou o seu pecado? O evangelho que você ouviu te levou ao arrependimento? Ele fez com que você percebesse que é um ser miserável, pobre? Você precisa se perguntar se esse evangelho, ao fazer você perceber a sua miséria, se esse evangelho te fez clamar: e agora?
O que que eu faço e agora? Para onde eu vou? Você foi levado a ter um coração contrito e quebrantado. Você foi levado a perceber que é nada, que não tem nada, e acima de tudo tem uma dívida de morte. Porque foi para esses, foi por esses desesperados que Deus deu a sua vida. Porque é para esses que têm um coração aflito por terem percebido a verdade. É para esses a quem o Senhor diz: você foi levado à verdade. Você foi levado a perceber que é pobre, fraco e nu e que nada pode fazer por você mesmo. Você está aflita, você se vê na escuridão. Deixe-me te dizer algo, diz o Senhor. Eu te amo, eu te amo. Deixe-me te dizer algo, filho, filha, eu te amo. Eu te amo mesmo assim, eu te amo mesmo assim, eu te amo mesmo depois de tudo, eu te amo mesmo que você saiba que não merece o meu amor. Eu te amo mesmo que você não seja digno, mesmo que você não seja digna, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu me dei como prova do meu amor por você. Eu me entreguei para que você soubesse que eu te amo. Eu sou amor. Eu sou o amor, eu sou a manifestação do amor. Eu faço de você alvo do meu amor. Se arrependa e creia em mim. Se arrependa dos seus maus caminhos e acredite em mim. Volte-se para mim e venha andar comigo, diz o Senhor. Quantos não nascem em ambientes onde o Evangelho não é pregado? Quantos não nascem em meio a lugares onde essa boa nova de Cristo não é pregada? Existem ambientes onde as pessoas não são mantidas pelo poder do Evangelho, pelo poder de transformação, mas essas pessoas são mantidas pelo ajuntamento da galera, pelo ajuntamento social, são mantidas por atividades que atraem a carne, porque atividades que são espirituais não lhes são atraentes. Então é necessário manter programas que entretenham esses perdidos que estão dentro das instituições, e isso faz as instituições se manterem. Mas quanto aos perdidos e os perdidos, e as vidas, evangelho que não transforma não é evangelho. Evangelho que não tem poder não é o evangelho de Deus. E o evangelho
A boa notícia não é casa, não é carro do ano, não é emprego, não é dinheiro. Não é essa a boa notícia do Evangelho. Não é essa a mensagem que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, não. Esse tipo de notícia é boa não para salvar, mas esse tipo de notícia só é boa para atrair gente interesseira. Esse tipo de notícia só é boa para o tipo de gente que quer continuar, sobretudo, amando a si mesmo à custa de Deus. Esse tipo de evangelho só atrai gente que quer ir para o céu, não porque ama a Deus, mas porque se ama demais. Esse tipo de evangelho só atrai gente que quer ir para o céu, não porque Deus lá reina, mas porque lá quer reinar da mesma maneira que reinou aqui. Não seja pego de surpresa. Não seja pega de surpresa quando o dia do Senhor chegar. Não seja pego de surpresa. Deus não é Papai Noel. Deus não é um velhinho dócil e meigo que acha bonitinho tudo aquilo que ele vê, não. Ele é santo, 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 Ele é santo.